Ajude-me a vencer a minha incredulidade, ajude a vencer a minha falta de fé, disse um pai a Jesus. Boa tarde, hoje é dia 11 de abril e eu gostaria de fazer uma meditação com você sobre essa passagem, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Um pai cujo filho ficava possesso por demônios, e quando o demônio se apropriava daquela criança, tentava levar a criança ao suicídio, lançando ela no fogo, na água. Aquela criança ou aquele menino, ele era mudo, surdo, devido à ação do diabo na vida daquele garoto. Esse pai pegou esse garoto e trouxe até Jesus para que Jesus pudesse libertar o garoto, curando, dando a ele uma vida saudável. Porém, quando aquele pai chegou, Jesus não estava presente. Jesus estava no monte falando com o Pai eterno, com o Pai celestial. E os discípulos de Jesus que foram fazer o processo de libertação e não conseguiram. Oraram, e o demônio não saiu. Nisso, Jesus está descendo o monte e vê uma muvuca, vê uma algazarra, porque aquilo chamou a atenção das pessoas. Quando Jesus chegou, ele perguntou o que estava acontecendo. E o pai do garoto tomou a frente e disse a condição do seu filho, que ficava endemoniado, que o demônio fazia ele ranger pelos dentes, espumava, que o demônio fazia com que ele pulasse no fogo, na água, para tirar a sua própria vida, que aquele garoto era surdo e mudo porque não falava, porque o demônio impedia que o garoto fosse são. E que ele, o pai, havia trago esse garoto até os discípulos de Jesus, mas os discípulos não puderam curá-lo. Então ele disse para Jesus: Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa. Jesus então fala para aquele pai: se eu posso, tudo é possível que crê. Nisso o pai entendeu que ele provavelmente poderia não ter a fé necessária para alcançar o milagre. Aquele pai que provavelmente estava decepcionado, entristecido por tantas vezes ter procurado a cura, a libertação e o milagre do seu filho e não ter conseguido. Ao trazer até Jesus, Jesus era a única esperança dele. Mas os discípulos de Jesus não conseguiram libertar aquele garoto. Então aquilo vai abatendo, vai entristecendo, vai afetando a sua fé. Quando Jesus disse que tudo era possível àquele que crê, o pai provavelmente olhou para dentro de si e viu que provavelmente a sua fé não era suficiente para alcançar o milagre. Então ele disse para Jesus: Jesus, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Ajude-me a vencer a minha falta de fé. Quem sabe você também tem procurado um milagre, uma cura, uma libertação, algo da parte de Deus, mas faz tanto tempo, já lutou, já se esforçou, já procurou tantas vezes e não conseguiu. Isso de alguma forma abalou a sua fé, fragmentou a sua esperança. E você pode não olhar para dentro de si e não ver a fé necessária para alcançar o milagre. Que você possa fazer como esse pai, porque ainda tem milagre para você. Ainda a cura, ainda a libertação, ainda a transformação. Jesus quer operar na sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.